MO ou EX, isso aqui é aquela primeira coluna, né? Se vocês olharem aqui à esquerda, é aquela primeira coluna, tá? Segundo aqui, ó, o que é esse CD? CD é o que é conhecido como caminho do destino, né? Uma abreviação para caminho do destino. A gente também pode entender como número kármico, né? E kármico e destino é entendido como a mesma coisa. Aviso aos navegantes. Karma no Brasil é um termo muito distorcido. Vocês que para quem eu já atendi, vocês já estão habituados a me ouvir falar isso de vez em quando. Ô, Marcelo, eu acho que tu vai ter que desligar o ventilador ou alguma coisa que tá dando um chiado bem forte. Não sei se é um ventilador. Deve ser o ventilador. Peraí. Vai passar calor. Foi? Foi, é isso? Isso aí. Pode ser. Tá. Então, aí voltando aqui, o que acontece? Karma é uma palavra muito distorcida aqui no Brasil, sobretudo por conta do entendimento, eu vou falar bem abertamente, né, do kardecismo, né, porque o pessoal da linha kardecista entende karma como dívida, e a tradução da palavra karma no sânscrito é aprendizado. Então, não existe karma no sentido de dívida. Então, quando a gente fala aqui desse número do CD, o caminho do destino, ou número kármico, né, que são os dois termos mais conhecidos, embora eu também goste de entender que isso daqui é o número da existência, né? Ele é o que rege a nossa existência. Na maioria dos livros de numerologia, dos materiais de numerologia, vocês vão ver isso aqui como o número mais importante do mapa, né? Só que eu digo que há uma certa controvérsia a respeito de ser o número importante do mapa, tá? Porque existem alguns efeitos que ocorrem no mapa, algumas condições, e essas condições elas podem fazer com que necessariamente esse número não tenha essa correspondência. E aí, na sequência, a gente tem aqui, ao lado do CD, a gente tem 3 colunas, tá? Uma bastante simples, que é essa que está aqui, ó, vocês vão ver, C1, C2 e C3. Essa daqui é a coluna do quê? Dos ciclos. Então, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, tá? Eu já explico como é que a gente chega nisso, tá? Que a partir daqui tudo funciona dentro da data de nascimento, né? Aí depois você tem o D1, D2 e DM, R1, R2, R3, R4 e R5, né? Aliás, nem todos os livros falam do R5, isso aqui é uma leitura à parte, mas vamos entender o seguinte, tá? Isso é coisa já para vocês anotarem, tá? Para vocês terem claro aí. Vamos colocar uma coisa, isso não está no material, eu não anoto isso porque eu entendo que vocês têm que ter a habilidade e o entendimento para isso. Até antes de eu explicar isso aqui. Os ciclos, né, são ciclos de vida que estão ligados a Saturno, ao retorno de Saturno, ao movimento de Saturno. Então, cada ciclo, né, só para a gente entender, o que é o Saturno? O Saturno é um planeta que dá, assim como a Terra, ele dá a volta em torno do Sol, ele leva 28 anos para dar essa volta, e por isso que é entendido como o ciclo de Saturno. Tá? E na época do Pitágoras, o que acontecia? A gente não sabia da existência de outros planetas além de Saturno, o planeta que a gente conseguia ver
Depois de Júpiter era o Saturno, e de Saturno em diante a gente não conseguia ver mais nada, e subentende-se que o Saturno, então, é o responsável sobre os ciclos humanos, ou sobre o ciclo de vida humana, né? Aí o que acontece? O que ocorre com a gente? Esse C1 ele vai funcionar de 0 a 28, o C2 vai funcionar de 29 a 56 e o C3 vai funcionar de 57 até 84 anos ou até o final da vida, né? Assim, e só detalhe, né? Provavelmente nos próximos 10, 20 anos, com o advento com o advento das novas tecnologias em termos de saúde, a gente vai precisar inserir aqui provavelmente um C4, né? Porque a maioria das pessoas vai passar a viver mais de 84 anos, então, assim, daqui a pouco a gente vai ter um adendozinho aqui. Mas ainda é muito cedo para a gente falar disso, que isso ainda é um conceito para lá de modernoso, né? Mas só para situar isso. Mas, enfim, aqui, o que acontece com os ciclos, né? Que é o que vocês têm que anotar, que é muito importante. A gente trabalha entendendo que os números funcionam com a seguinte derivativa, tá? E veja bem, numerologia não trabalha necessariamente com bem e mal. Com o que a gente trabalha? A gente trabalha com positivo e negativo. A gente trabalha com polaridades, né? Então, ou seja, nós não trabalhamos com esse entendimento de bem ou mal, né? O que ocorre? Quando você pensa aqui, ó, né? Vamos falar do C1, C2 e C3. O que acontece nessa fileira? Todos os números que estão nessa coluna, eles vão vibrar no positivo e no negativo. Eles vão vibrar numa polaridade e vão vibrar em outra polaridade. Ok? Então, assim, eu aconselho que vocês coloquem aqui em cima, ó, positivo e negativo. Tá? Né? Vamos lá, se tiver muito confuso, né? Deixa eu ver esse teclado aqui, enfim, né? Isso. Aí aqui, ó, só talvez para ficar... Só talvez para ficar mais bonitinho. Aqui, ó, nessa coluna, os números que estão aqui, eles vibram no positivo e no negativo. Aliás, tudo, né? Aqui, o MO, EU, EX, CD e os números do C1, C2 e C3, tudo isso aqui vibra positivo e negativo. O pulo do gato tá quando a gente vem para cá, né? O pulo do gato tá quando a gente vem para essas outras duas colunas. Por quê? Porque aqui é onde tudo vibra negativo. Por quê? Porque essa coluna aqui é a coluna dos desafios. Aqui nos desafios, o que acontece? A gente tem o primeiro desafio, o segundo desafio e o DM, né? Que é o desafio maior. E aí o que acontece? Inclusive, isso aqui é o que a gente provavelmente vai mais estudar agora nesse curso, é o que a gente vai ver constantemente. Por quê? Porque o D1 ele vibra em paralelo ao C1. O D2 ele vibra em paralelo ao C2. Agora, o DM ele vibra o tempo todo, desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Deu para entender que essa parte dessa coluna aqui, ela precisa ser compreendida. Tá dando para compreender aí, gente? Eu preciso abrir essa tela aqui. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, posso? Oi, sim. O D, essa coluna do D, ela vibra toda no negativo, mas o DM é só no negativo e no positivo? Não. Pior ainda. Ah.
O DM é o DM. Por que ele é desafio maior? Ah, pronto, é porque eu perdi essa. Porque ele é o que te arregaça, ele é o que quebra a pessoa no meio. Certo. Ele é o que obriga você a se virar do avesso. Agora, ao mesmo tempo que ele provoca isso, vem o número que vai fazer o que com você? Te dar o seu maior aprendizado. Ele é o que vai fazer você... a gente pode dizer que enquanto... Assim, só para fazer um comparativo. Enquanto o CD é o caminho do destino, o DM é o que vai determinar o quanto realmente você está vivendo o restante do mapa. Então, assim, se esse DM não estiver... É uma coisa, vocês vão me ouvir falar isso várias vezes. Se esse DM não estiver funcionando no mapa, basicamente essa pessoa, eu digo que não está vivenciando a vida dela. Então, assim, inclusive, é mais fácil você perceber se a pessoa realmente está vivenciando o mapa dela, observando o DM, muitas vezes muito mais do que observando o CD. E por isso, inclusive, que eu digo que por mais que você leia, e de novo, vocês vão ver isso em vários livros, que esse número, que a soma da data de nascimento, que é chamado CD, Caminho do Destino, ou um número kármico, por mais que ele seja colocado como o número mais importante, eu digo para vocês, balela. Inclusive, assim, é uma coisa crítica mesmo, eu falo isso de forma crítica. Nos anos 80, sobretudo, a Aparecida Liberato, que é irmã, né, do agora falecido Gugu, né, do Augusto Liberato, ela que fez vamos perdoar o termo, a asneira de colocar na mídia um monte de coisa a respeito da numerologia e banalizou muito a numerologia graças à maneira dela de expor as coisas, né? E tanto que tem um pessoal que faz piada dela, o pessoal da numerologia faz piada dela, porque diz a lenda que ela fez a prova da Abram 3 vezes e nunca passou. Mas também aquela prova da Abram hoje não serve para nada, né? Outra teoria, né? Mas vamos lá, né? O que acontece? Pensando no DM ainda, Norma, talvez só para colocar, né, para vocês todos, na verdade. O DM, ele vai exigir que a gente esteja trabalhando como? E veja bem, ele é um número negativo, mas não é porque ele é negativo, é porque a vibração que está aqui dentro do DM, ela é uma vibração que obriga a gente a trabalhar como? No extremo. Então, os números que estão nessa coluna do D, não é que esses números são ruins, eles estão funcionando, na verdade, no extremo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um número 1 nessa coluna, por exemplo, que é muito comum, o que acontece? Ou você vai ser uma pessoa, vai ter uma predisposição, por exemplo, a ser extremamente arrogante, autoconfiante ao máximo, vai ser uma dessas pessoas que chuta o pau da barraca, é agressivo, extremamente competitivo a ponto de ser desonesto, né? Ou ele vai estar na outra posição. Qual que é o outro extremo disso, do 1? É quando a pessoa é tímida, fechada, insegura, não consegue dizer não consegue determinar limite, quando a pessoa não consegue dar a direção para a própria vida dela. Isso só para citar um exemplo, tá? Isso só para vocês entenderem. Então, assim, o que acontece? Vocês podem até anotar todos os números que estão na coluna do D, né? D1, D2, e, sobretudo, principalmente o DM, são números que exigem que você os vivencie no extremo do extremo. Ok? Todo mundo aí, não sei se está dando para entender isso que eu estou falando.
né? É que a tela aqui eu não estou vendo todos vocês, gente. A tela está no formato que eu estou vendo só 4, 5 de vocês. Né? Ei, Marcela, então aqui é interessante pegar essa tabela que tu passou, tu deve ter passado para todos também, assim como para mim, Uhum. e fazendo um comparativo, porque esse diagrama que você está mostrando aqui, ele é o mesmo diagrama que tu montou para cada um de nós aqui em particular, certo? Isso, perfeito. Vocês podem pôr nesse diagrama, inclusive. Né? Tá. Isso aqui que vocês estão vendo na tela, eu vou encaminhar para vocês via WhatsApp, tá? Esse diagramazinho aqui que vocês estão vendo agora, eu vou encaminhar isso para vocês, tá? Não se preocupem, né? É que eu gosto de fazer essa abordagem agora, porque eu sei que já mata um pouco a curiosidade. Agora, enfim, a coisa que a gente vai menos falar agora, nesses próximos dias, que vocês vão me ouvir, é falar dessa coluna dos R's, né? Inclusive, talvez a gente só fale dela hoje, agora, só por desencargo de consciência, né? Porque, assim, ó, essa coluna do R, vocês vão ver na literatura da numerologia que ela é aquilo que é conhecido como pináculo, né? Ou R, porque R de realizações. Então, os números que estão aqui dentro, eles são aquilo que a gente recebe, é o nosso Dharma, é aquilo que a gente tem para receber do universo, ou aquilo que a gente tem como, digamos, crédito na conta. É o que a gente vai, de alguma maneira, conquistar ou receber no decorrer da vida. Agora, um pequeno detalhe, né? Já vou soltar isso para vocês. Isso aqui, essa fileira dos R's, não adianta muito você se concentrar nela, não, tá? Por quê? Porque, de novo, ela só começa realmente a acontecer na sua vida se você estiver vivenciando o restante das vibrações no seu mapa, tá? Então, assim, mas eu tenho um R9, né? Eu tenho uma real de 9. Eu sei que alguns de vocês têm, porque, obviamente, eu abri o mapa de todo mundo, né? Eu acho que tem 5 ou 6 pessoas no grupo que tem 9 aqui nessas reais. Em algum lugar tem 9. Né? Eu digo o seguinte, se você não estiver vivenciando o restante das vibrações do seu mapa antes de chegar aqui, não adianta você achar que, mas um exemplo, né? Todo mundo que olha aqui quando as pessoas aprendem numerologia, putz, mas eu tenho 8 aqui nas reais, 8 não é dinheiro, não quer dizer que eu vou ficar rico? Não, cabeça de bagre, porque é o seguinte, se você não estiver vivendo o restante, esse dinheiro não vai chegar na tua mão. E pior, né? Tem gente que ainda recebe o dinheiro e faz um uso péssimo dele. Então, eu não sei o que é pior, né? A pessoa achar que ela tem as realizações lá e achar que vai ficar rica fazendo alguma coisa, ou a pessoa, pior ainda, né? Ter dinheiro e acabar queimando isso muito mais e não fazer nada de útil, de fato, né? Com aquilo que ela recebe, né? Então, assim, só para explicar. O mapa, né, um conceito da astrologia. O mapa, entendam, ele dispõe condições para a pessoa, mas ele não impõe. O mapa ele não impõe riqueza. O mapa ele não impõe, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho disso. Quando você abre um mapa, você tem condição de ver se a pessoa, por exemplo, tem tendência suicida. Mas não é porque a pessoa tem lá uma determinada classificação, você identifica que ela tem um padrão de suicídio, que essa pessoa realmente vai cometer suicídio. Porque isso depende de onde ela vibra. Se essa pessoa, dentro da vibração dela, ela vibra só no negativo ou fica só no extremo daquela vibração, ela vai para a extrapolação. Então, nessa extrapolação, a gente entende que essa pessoa pode chegar a esse tipo de situação. Mas não é porque a pessoa tem isso no mapa que você abre o mapa e fala, putz, isso aqui é uma pessoa com uma tendência suicida. Né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende a identificar. E assim, eu já estou dando esse exemplo bem extremo para vocês entenderem o seguinte, vocês entendem como é delicado observar um mapa, porque se você tem como ver se a pessoa tem padrão suicida, se a pessoa tem padrão de depressão, por exemplo, você começa a perceber o como é delicado você olhar realmente para o mapa.
E aí a pessoa vira e fala para você, nossa, eu estou vendo aqui que o seu número, né, é o número X lá. Ué, como é que ela fala só do seu número de nascimento? E é uma das coisas que eu sou muito crítico. Uma pessoa falar só do seu número de nascimento sem ver as outras 14 vibrações do mapa, sinceramente, não significa nada. Ok? Gente, tá todo mundo bem aí? Se alguém não estiver muito bem, pode gritar comigo e fazer pergunta, não tem problema. Né? Bom, vamos lá. Colocado até aqui, deu para entender que MO, EU, EX, CD, C1, C2, C3, positivo e negativo. Então, aqui a gente tem uma sopa de números, para não dizer de letrinhas. D1, D2, DM, negativo, e os R's aqui. Aliás, os R's, só para a gente citar, eles não funcionam de acordo com o ciclo de Saturno. Logo avisando isso, mas a gente não vai entrar nisso agora não. Eu vou colocar aqui, né? Deixa eu achar aqui se tem essa. Enfim, né? Aqui todo mundo já viu tabela pitagórica. Deixa eu ver onde estava isso aqui. Tá. Isso aqui eu também mando para vocês depois. O que cada posição significa, né? A descrição. C1, C2, C3. Vocês querem que eu fale disso aqui exatamente para vocês se encontrarem melhor? Ok? Tá, vamos lá, gente. Ó, de novo aqui, só para seguir. Ó. Essa diagramação vai para vocês. Primeira coluna, né? Vamos falar que é a primeira coluna. C1, o que é o primeiro ciclo? É o ciclo de aprendizado. É o ciclo onde a gente recebe influência da família, é o ciclo onde a gente recebe influência do nosso período, é tido como nosso período de formação, desenvolvimento, e o C1, a gente também pode dizer, né, que é onde a gente acaba trazendo ou dando continuidade àquilo que a gente estava fazendo em vidas passadas, tá? Assim, para quem é espiritualista, para quem olha um pouco para isso, o C1, além dele ser o nosso ciclo de formação, na verdade, ele é um ciclo de continuidade de processos também de vidas passadas, tá? Isso não está escrito aqui, mas enfim, talvez para quem quiser anotar isso. O C2, o que é? Ele é o nosso ciclo de plantar de verdade. É onde a gente planta, é onde a gente produz, é onde a gente desenvolve, é onde realmente o processo de consciência acontece. E a questão principal do ciclo 2, qual é? É porque nesse ciclo a pessoa tem que estar vivendo o propósito dela. Se a pessoa chegar nesse ciclo aqui e ela não estiver vivenciando o propósito dela, basicamente ela corre o risco de perder esta encarnação. Então a gente pode dizer que existe, depois, se for o caso, a gente vai falar disso talvez no futuro, mas entre o C1 e o C2, existe um tempo de entrada no C2, e se a pessoa chegar no segundo ciclo, até uma determinada idade, ela não estiver vivendo aquilo que ela veio viver nessa vida, a gente pode dizer que acabou o processo encarnacional dessa pessoa. E assim, já que aqui a gente está num grupo fechado, eu posso falar isso, pequeno detalhe, se a pessoa não está vivendo o que ela veio viver aqui no C2, isso significa que muito provavelmente o tempo de vida dela nesse planetinha vai diminuir, tá? Aviso também aos navegantes. Como eu disse, não vai ter notícias muito boas, pelo menos nesse curso. Então, é assim, gente, se vocês começarem a estudar o mapinha de vocês e descobrirem que vocês não estão conseguindo fazer o que vocês vieram fazer dentro desse C2 aqui, provavelmente vocês não vão chegar nos 90 anos de idade, tá? Vou logo avisando que assim, tem muita gente que não chega nos 60. Né? Tudo bem?
Não, vocês não estão com umas carinhas muito boas, né, depois dessa informação, mas vamos lá, né? Vai passar, com certeza, né? E, aliás, é por isso que vocês estão fazendo esse curso, que é para começar a ganhar consciência, que é para não travar no ciclo 2, pelo amor de Deus, né? Se os meus alunos travarem no ciclo 2, eu vou ficar muito mal, viu? Vocês vão me fazer um cara muito infeliz. Vamos nessa, né? Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que vocês chegaram no ciclo 3. O que é que acontece no ciclo 3? O ciclo 3, supostamente, é o ciclo em que a pessoa deveria estar colhendo os frutos daquilo que ela plantou. Ela deveria estar, digamos, experienciando o que ela desenvolveu, construiu, consolidou no decorrer da vida. Agora, a gente precisa muito questionar esse ciclo 3, porque culturalmente, nos últimos mais ou menos aí 50, 60 anos no Brasil, esse ciclo 3, por mais que isso esteja escrito nos livros, isso veio sofrendo uma deturpação, uma alteração, né? Eu falo isso pela cultura, porque a numerologia ela também tem que olhar para a questão cultural. Por quê? É sabido, né? Quem quiser pode pesquisar, é sabido, naturalmente, que aqui no Brasil, as pessoas que já se aposentaram, né? Quando elas chegam nesse ciclo, que é o ciclo a partir dos 57, 58 anos de idade, muitas vezes, boa parte da renda delas, ou daquilo que elas construíram na vida, está ficando à disposição dos filhos, dos netos enfim, e de demais pessoas, né? Então, o que é que ocorre? O que é que acontece? Necessariamente, esse C3, esse terceiro ciclo, ele não está correspondendo tanto assim àquilo que a numerologia cita na sua origem, que era o que deveria ocorrer, tá? E há muitas conversas a respeito desse C3, porque, por exemplo, no século passado e retrasado, a maioria das pessoas não chegava ainda aos 70 anos de idade, né? Então, assim, esse C3 ele começou a ser vivenciado de muitas formas diferentes, e por isso, inclusive, eu falo para vocês que daqui a pouco a gente vai descobrir um C4, porque esse C3 ele já tem a sua função hoje, ele é, eu digo, questionada, ou vocês deveriam questionar quando vocês leem, né, essa coisa do ciclo da colheita, só para a gente já citar isso. Ok? Até aqui todo mundo dá para entender aqui. Enfim, né?